Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui. Irmãos, nesse tempo aqui do derramamento do Espírito Santo, Deus fez grandes coisas. Essa descrição aqui de Lucas, ela tanto reflete o momento imediato após o batismo de 3.000 almas, como ela também reflete período posterior, quem sabe aí alguma coisa de 2 ou 3 anos, em que aquela igreja estava vivendo esse momento ainda de avivamento, pelo que a gente descreve aqui. Mas na ocasião, lá no dia de Pentecostes, estava ali em Jerusalém muitas pessoas, muitos judeus de vários lugares do mundo. A gente viu, inclusive no começo do capítulo 2, inclusive alguns, se no mínimo deveriam ser bilíngues, né? Falavam tanto a língua que as pessoas falavam ali na hora e aquela língua nativa da outra nação, do outro país de onde eles vinham. E por essa ocasião, Jerusalém ficava abarrotada de pessoas, porque era uma das ocasiões em que todo o judeu era conclamado a visitar Jerusalém para as festividades. Ali era aquele sacrifício anual, onde um cordeiro era morto, e a festa da Páscoa, né, que Jesus morreu, então, por ocasião da festa da Páscoa. Ali praticamente todo judeu, né, fazia questão de estar lá pelo menos uma vez na vida. Então Jerusalém ficava apinhada de gente. Muitas dessas pessoas eram pessoas piedosas, que conheciam as profecias, conheciam do que o Velho Testamento, hoje nós chamamos de Velho Testamento, falava a respeito da vinda do Messias. Então quando Pedro vem e prega esse sermão, aquelas pessoas se converteram ou foram convertidas pelo poder do Espírito Santo, e elas abraçaram a fé de uma forma tão grande e ficaram tão motivadas que a maior parte deles ali nem voltou para o seu país. Eles ficaram ali em Jerusalém mesmo. Isso aqui está muito maravilhoso, isso aqui está muito gostoso, nós vamos ficar aqui. Eles queriam aprender mais. Quando o Espírito Santo abriu o entendimento deles, olha, agora a gente quer aprender tudo. Por causa disso, muitos desistiram de voltar para os seus lugares, abandonaram tudo. O sujeito tinha emprego, né? Tinha bens lá no país dele, ele ficou ali. E você veja que eles não pensaram muito nas consequências. Entregaram a vida a Cristo e falaram: agora como aquela música do pastor Marcos Vinícius, eu quero é Deus agora, né? Tem um cantor aí, acho que a mulher dele converteu-se, né? E aí, parafraseando, fazendo aqui uma intertextualização, né? Eu só quero Deus e mais nada. É isso que aquele povo ali fez. Você veja que isso, então, quais foram as consequências? Aqui vai nos dar um pano de fundo para entendermos o que está acontecendo aqui com essas pessoas. Nós já explicamos que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, então a igreja estava ali aos pés dos apóstolos, ouvindo tudo o que eles estavam falando. Para nós, hoje, o que é a Bíblia era aquilo que os apóstolos estavam ensinando.
Eles perseveraram na comunhão, aquela comunhão mais profunda, mais íntima, no partir do pão. Aqui nesse primeiro momento estamos falando da ceia e das orações. E aqui eu queria me deter, porque nós no domingo passado paramos aqui nesse primeiro versículo 42. Quando fala aqui de oração, e aí você acompanha na sua palavra, a primeira coisa que está aqui, chama a atenção, é que são as orações, ela está no plural. Isso nos remete, irmãos, a duas coisas. A primeira delas é que poderia ser, seguindo um costume que eles já tinham da cultura judaica de orar 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Então pode ser que eles permaneceram nesse costume, né, de continuar orando 3 vezes ao dia. Mas talvez uma outra possibilidade é que eles estavam seguindo o que o apóstolo Paulo nos escreve, 1 Timóteo, capítulo 2, antes de tudo, pois, exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Dá uma ideia para nós que realmente existe tipos de oração diferentes. Existe alguma coisa nisso, porque o apóstolo está falando, olha, súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Aqui está dando qual é o papel da igreja e o que ela deve fazer em relação a essa questão de súplicas, orações, ações de graça, ou poderíamos generalizar aqui em oração. Nós sabemos que o alimento da nossa alma é a Bíblia, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o leite espiritual que nós precisamos. A gente sabe que o alimento sólido, né, a gente come uma quantidade maior de uma vez só e depois fica aquele tempo sem ela. Agora, talvez as orações, elas sejam aqui as especiarias, fazendo essa analogia aí com a alimentação, sejam os temperos, que é o que vai dar o sabor, e você não faz isso de uma vez só e pronto, você não ora 5 horas num dia só e fica o resto do mês sem fazer as orações. Você ora, o ideal é você orar o tempo todo, estar vários momentos do dia orando. Eu não sei, irmãos, se exatamente o que o apóstolo Paulo fala de orar sem cessar em Tessalonicenses, se ele está se referindo a estar o tempo todo orando. Eu estou orando agora, né? Ultimamente eu tenho orado, e o meu pedido é para que Deus me ajude, me discipline para estar orando o tempo todo. Que bom seria, a gente está lá na fila do banco, aí você ora pelo caixa do banco, está passando uma pessoa ali, você olha, o que será essa pessoa, qual a dificuldade que ela está passando, por quais lutas, quais problemas, Senhor abençoe essa cidade, abençoa, né? Ajuda-me, dá a oportunidade aqui de falar do Evangelho, enfim, o tempo todo com a nossa mente ocupada em oração. Eu tenho refletido sobre isso, irmãos, e não consigo. Posso até dizer que agora ainda, eu espero conseguir. Mas pelo menos eu tenho levado à conclusão de que não é algo impossível. Não, oração é só para quando a gente vai para o culto de oração, ou antes da refeição, ou na hora de dormir, na hora que levanta, na hora que entra no carro para viajar. É só assim. Eu desconfio que não. E acho que esse orar sem cessar é estar o tempo todo orando. Um dos maiores pregadores da história recente dos batistas é um sujeito chamado Charles Spurgeon. Ele viveu na Inglaterra no século retrasado, se eu não me falha a memória. E fala dele que ele tinha uma mente assim muito capaz. Enquanto ele estava pregando, ele conseguia pensar, né, na pregação, conseguia imaginar na mente dele, ele conversar, né,
com outras situações, prestar atenção em outros detalhes e conseguia também estar ali orando e falando ao mesmo tempo. Era uma mente multitarefa. Eu espero que Deus nos faça competentes para essa atividade, a gente ser tão competente, tão dedicado na oração, a ponto de, mesmo conversando sobre outros assuntos, jogando bola, assistindo um filme, estar ali orando ao mesmo tempo. Que Deus nos ajude e nos conceda essa graça. Se os computadores fazem isso, o nosso cérebro com certeza faz muito mais. Aliás, o maior computador hoje, o mais possante dos computadores, capaz de realizar terabytes e terabytes de cálculos por segundo, ele ainda fica no chinelo quando as mesmas comparações são feitas com o cérebro humano. Eu não tenho agora tempo e nem momento para dizer isso, mas só para você entender. Então, se o nosso cérebro tem esse potencial que a ciência já comprovou que tem, a gente poderia orar ao mesmo tempo e fazer todas as outras atividades. Então, nós devemos orar. Mas o apóstolo Paulo fala aqui de súplicas. Súplicas, talvez aqui a gente possa entender pela palavra, significa pedidos específicos, clamores específicos a Deus, como quando nós suplicamos hoje, alguns de maneira muito veemente, outros assim de uma forma um pouco mais tranquila, mas não menos desinteressada e não menos apaixonada, quando oramos pelo MZ, ontem, hoje, pela manhã, quando eu recebi a notícia, para que ele fosse libertado, e graças a Deus, a exemplo do que aconteceu com Pedro, quando foi preso, e a igreja estava orando, e as portas se abriram sozinhas, e um anjo apareceu e falou: Pedro, vai embora, e o Pedro foi, e se encontrou com a reunião. Eu não sei se aconteceu isso desta forma lá, mas o fato é que Deus respondeu à oração de milhares, de centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. São essas súplicas específicas. As orações, e aí então no 1 Timóteo capítulo 2, súplicas, orações, as orações são talvez assim, clamores, pedidos genéricos, ou que não sejam urgentes, que sejam corriqueiros ali para o nosso dia a dia, como quando nós oramos para o crescimento do Evangelho, oramos para um continuar derramado do Espírito Santo, oramos por santidade, por capacidade de fazer a vontade de Deus, por que Deus nos conceda o Espírito Santo para entendermos que somos pecadores e que precisamos da graça do Senhor, pedir para o nosso crescimento espiritual, para o nosso completo entendimento das Escrituras, para uma disposição de obedecer às Escrituras. São essas orações, esses clamores que nós devemos estar fazendo o tempo todo. Intercessão, intercessões, a palavra intercessão significa se colocar diante de uma autoridade a favor de outros, né? A Bíblia diz que Jesus intercede por nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, e assim nós, como sacerdotes, devemos interceder pelas outras pessoas, nos colocar ali à disposição diante de Deus, para estar orando, intercedendo pelas outras pessoas. O texto lá de 1 Timóteo, ele vai seguir dizendo: ore a favor de todos os homens, das autoridades, né? E aí a gente está perguntando, mas até pelo Lula, e até por ele e por ela também, é claro que temos que orar, né? Orar por todas as autoridades, na verdade, orar por todas as pessoas, todos os homens e mulheres são alvos das nossas orações, até aquele monstro que humanamente falando a gente acha que devia estar morto, e morto debaixo de tortura, né? Na Idade Média eles faziam torturas terríveis, uma delas amarrar o pé da pessoa, a mão da pessoa, e com a máquina ela ia esticando até arrebentar, né? Por aquele médico lá que violentou não sei quantas mulheres ali, aquele médico genética lá, aquele sujeito que vai para a cadeia, sai da cadeia, vai para a cadeia. Mas por mais que humanamente falando a gente desejasse isso pela monstruosidade que ele fez, né? Ele deve ser alvo também das nossas orações, para que ele possa se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados. Todos os homens. E ações de graças, quando nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas. Agora há pouco eu falei aqui da minha época de namoro.
E talvez você vai se lembrar da sua época, os casados aqui, os mais velhos vão se lembrar da época de namoro, aquela fase assim de parecer que está andando nas nuvens, né? Oh meu Deus, aí você vai dormir e pensa na pessoa, acorda e pensa na pessoa amada, a primeira coisa que vem na cabeça e a última a sair da cabeça o tempo todo, esse negócio todo, e você tá... Essa mesma atitude a gente deve ter para com Deus, no sentido de gratidão, né? Então, desenvolver aquela atitude de eu vou orar, eu vou deitar, Deus, obrigado pelo dia, obrigado porque eu tenho uma cama para dormir, eu hoje estou alimentado, agradecer a Deus por todas as coisas boas que Deus nos tem dado, levantar pela manhã e saber que talvez seja, né, como dizia lá em Minas, né, irmãos, lá os mineiros que aqui estão, que seja um mingau de couve. Aqui talvez muitos chamam de caldo verde, mas lá era feito com fubá e couve mesmo, pelo menos na minha terra era assim, e às vezes era só aquilo que tínhamos para comer, mas pelo menos nós temos isso. Agradecer a Deus, se você tem filhos pequenos, poxa, hoje eu tenho o alimento para dar para o filho, ele vai chegar da escola, ele tem o que comer. Quantos não têm ao menos isso? Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus, e essa igreja, ela estava vivendo em todo esse quadro. O texto continua, em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso aqui nos fala de reverência. Esse temor não é aquele medo do ditador, aquele medo de alguém que vai castigar, né? Aquele medo no sentido de como se teme às vezes uma pessoa de mau caráter, mas é aquele temor reverencial, é aquela atitude de reverência, é o que nós lemos ali nos mandamentos, né? Ter respeito pelo nome de Deus, não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Eu hoje me considero um pastor dentro dessas classificações teológicas que talvez para você no dia a dia a gente não faz muita diferença, né? Mas reformado, e a teologia reformada tem muitas coisas boas, mas uma das coisas que eu vejo nos reformados é que eles são muito próximos da cultura secular, né? E hoje eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre literatura. Eu já escrevi alguns livros, escrevi algumas crônicas, e aí me motivou novamente a tentar talvez enveredar por essas coisas, e eu sempre quis escrever, pensei em escrever, li muitos livros técnicos, mas escrever teologia em forma de romance, né? Você vê quanta coisa errada que as novelas ensinam, que os filmes ensinam, né? E é tudo tão romantizado, tão bonito, tão contagiante, né? E que a gente não percebe o engano, é como se fosse uma mensagem subliminar mesmo. Eu acho que essas mensagens subliminares não convertem ninguém. O que elas fazem é reforçar aqueles que estão do outro lado, né? Mas enfim, e quantas dessas artes, e aí eu estou colocando tudo em arte, eles zombam, fazem zombaria, né, chacota com o nome de Deus. E eu fico pensando, poxa, o que é não tomar o nome de Deus em vão? Porque Deus não terá por inocente quem usar o nome de Deus de maneira desrespeitosa. Eu confesso para você, eu ainda não consegui entender na sua profundidade, porque eu vejo às vezes pessoas excepcionalmente competentes, estão a anos-luz da minha capacidade, da minha competência, e no entanto são capazes de se deliciar com uma literatura, com um filme que zomba de Deus assim de uma forma tão grande. Meu filho, por que nós não podemos assistir X-Men 3 Apocalipse? Porque na minha visão aquilo ali está zombando de Deus, está zombando do Evangelho, está fazendo uma chacota, está fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, ainda que aquilo não vá me afetar, eu tenho hoje capacidade para filtrar aquele troço ali, jogar o podre fora. Eu poderia dizer e confiar na minha capacidade intelectual teológica, eu poderia talvez até fazer isso, mas se estivesse falando mal assim da minha mãe, se estivesse falando mal, fazendo chacota da minha esposa, será que eu
né? Não pegava uma pedra e dava uma paulada na cabeça, pegar a pedra da paulada, essa é ótima, né? Pegava um pedaço de pau e dava uma paulada na cabeça de uma pessoa que fosse me ofender. Quando a gente é criança, a gente não faz assim na escola, fala da minha mãe não, né? A gente se ofende por causa disso, se ofende se falar que o Corinthians é um bando de não sei o que lá. Os corintianos se ofendem, né? E por que não nos ofendemos quando Deus, quando o nome de Deus, quando o Evangelho, quando a palavra de Deus, quando a doutrina santa das Escrituras é difamada? Eu sinceramente eu não consigo entender. É nessas horas que eu penso em reformar, mas Deus vai me dar graça e vai me dar a capacidade de entender. Santidade, reverência e santidade, em cada alma havia temor e tremor, e por causa dessa reverência, por causa dessa santidade, eles viam muitos milagres assim estrondosos, e talvez ao longo da nossa pregação de Atos a gente comente algumas delas com maiores detalhes. Socorro e sustento, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, longe disso daqui, defender a doutrina política marxista, e está longe desse negócio aqui, porque o marxismo o comunismo, né, é alguma coisa imposta. Então a autoridade, o governo vem e impõe: olha, você só vai poder ter uma bicicleta, você não pode ter duas bicicletas. Se você tiver dinheiro para comprar duas, você compra uma só e me dá uma, porque eu vou dar essa uma aqui para aquele outro que não tem. Eu vou fazer essa distribuição. Isso aqui não passa nem perto disso, porque as pessoas faziam isso de maneira voluntária. Esse é o primeiro ponto, mas eu não quero me demorar sobre isso. A outra coisa é que, por que eles faziam isso? É claro que nós falamos aqui sobre a necessidade das contribuições. Irmãos, hoje, graças a Deus, choveu e eu vim mais cedo. Esse cabo aqui, se encostar nele, vai parar o som aqui. Nós não temos ainda as caixas de som de volta no lugar, o negócio não está funcionando, o cabo precisa ser trocado, o cabo que vinha lá de trás para cá. Nós temos necessidades financeiras, temos outras necessidades, né? Por isso que falamos a respeito do sustento. E sim, é bíblico, né? O sustento da obra e dos obreiros de tempo integral da casa de Deus. Mas aqui, o que estava acontecendo nessa época? Por que as pessoas vendiam as propriedades e bens à medida que ia tendo necessidade? Você veja, alguns corajosos, eles largaram tudo. Não pensaram em emprego, não pensou se ia ter o que comer amanhã, mas se atiraram de cabeça mesmo ali para conviver no meio da igreja. Às vezes a gente pensa 300 mil vezes, né, antes de se voluntariar para servir a igreja, mas eles não pensaram em si. E aí chegou no dia, e agora, como é que a gente vai comer? Mas a igreja ali, os irmãos cheios do Espírito Santo, aqueles que tinham, não pensaram duas vezes em dividir o que tinham com os que não tinham. E alguns ainda mais, viu que a coisa não estava dando, o sujeito vendeu o carro para comprar a cesta básica, o outro vendeu um imóvel, o outro, eles foram se desfazendo, e alguns faziam isso, pegavam o dinheiro e levavam até os apóstolos, e falaram: olha, vocês administrem isso aí. Quando a coisa começou a ficar um pouco mais pesada, os apóstolos falaram: olha, nós vamos nos dedicar às orações, olha só, as orações, e a diaconia da palavra, a pregação da palavra. Vamos escolher aí 7 homens, e esses 7 vão cuidar dessa parte aí, vão ser 7 tesoureiros, administradores, enfim. Mas nós apóstolos vamos cuidar da outra parte. Mas eles tinham essa consciência de socorro. Vai lá para mim, por gentileza. A hora que eu falar a palavra harmonia, você coloca esse vídeo para mim, por favor. Você. Socorro e sustento mútuo. Versículo seguinte: diariamente perseveraram unânimes no templo. Essa perseverança, que inclusive, né, é uma coisa assim bem redundante no original, de entrar para cima, para bem alto, né? Eu vou descer, eu vou entrar para dentro, lá dentro. É uma coisa
mais ou menos assim, olha, diariamente, durante todo o dia, eles perseveravam, eles estavam ali unânimes no templo. Essa disposição deles de estarem todos os dias juntos em todas essas coisas, na comunhão, em ouvir o ensino dos apóstolos. E o texto vai dizer aqui, perseveraram unânimes. Unânimes é harmonia. E o que é harmonia? Por favor, eu acho que isso vai esclarecer, vai mostrar para você melhor o que é harmonia, mas é melhor do que eu falar o que é harmonia. Harmonia é isso aí. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Muito bem, perseveraram, diariamente perseveravam harmônicos, unânimes no templo. Não preciso nem dizer o que é harmonia, você viu exatamente o que é. Cultos e refeições de casa em casa, eles partiam pão de casa em casa, e aqui, esse partir do pão aqui, eram as refeições diárias, o almoço, a janta, o café da manhã, enfim, ou seja, eles estavam cuidando um do outro, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, ninguém tinha demais também, só que tudo isso era feito de maneira voluntária. Eles faziam isso não por obrigação, mas porque eram compungidos pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de fruto do Espírito, irmãos, de Gálatas 6, Gálatas 5, né? Às vezes a gente imagina ali aquele fruto do Espírito é alguma coisa que o Espírito Santo vem fazer em nós, para que a gente possa ser melhor para Deus. Mas quando você olha todos os aspectos do fruto do Espírito Santo ali, são todas características que estão relacionadas com com o nosso relacionamento mútuo aqui, desculpa a redundância aqui, amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, de uns para com os outros. Isso é viver em harmonia, isso é viver em unanimidade, ninguém puxando para um lado, para o outro. Eles estavam ali. Por último, caminhando para o final aqui, o texto diz que Deus acrescentava, eles estavam então louvando a Deus, cantando, contando com a simpatia de todo o povo, ou seja, essa convivência deles estava dando bom testemunho para as pessoas, e aí o Senhor, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Primeira coisa que fala para nós disso aqui é essa soberania de Deus na nossa salvação. O Senhor toma a iniciativa, Ele fez isso quando Jesus Cristo veio e se entregou por nós. O Senhor Jesus Cristo abençoa a igreja, e quando a igreja é cheia do Espírito Santo, Deus sente prazer em mandar aqueles a quem Ele está levando a salvação. Você sabe que Jesus disse que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Aqueles a quem Deus elegeu, eles serão salvos, com a nossa participação ou sem a nossa participação. Agora, se nós não participarmos naquilo em que Deus nos manda participar, você pode ter certeza de que, como diz Ezequiel, nós iremos sofrer as consequências. Se alguém aqui, na nossa redondeza, morrer e for para o inferno, e nós não tivermos testemunhado a ela, Deus vai cobrar isso de nós. Nós temos essa responsabilidade de levar o Evangelho. E por que nós não podemos então abrir as nossas casas? Se a gente convidar as pessoas para vir aqui, para o templo aqui, até por causa de escândalos, até por causa de tantas e tantas outras circunstâncias, elas vão relutar um pouco em vir. Mas se você convidar para alguém tomar um café lá na sua casa, você pode ter certeza que dificilmente a pessoa vai recusar a ir. E aí a gente pode abrir as nossas casas, para que de casa em casa esteja sendo feito orações, cultos a Deus, e a gente possa ali compartilhar essas coisas.
Veja, irmãos, o que nós poderíamos fazer? Por exemplo, vamos fazer culto na casa, vamos chamar os irmãos. Às vezes a gente faz isso sem objetivo evangelístico, discipulador, né? Dá um alimento, o outro dá outro, a gente junta ali alguma coisa. Mas por que nós não podemos fazer isso de uma forma rotineira, de uma forma pensada, e abrir os nossos lares para convidar as pessoas, para que elas ouçam o Evangelho, algumas outras para serem edificadas no Evangelho? Veja aqui, a ação do Espírito Santo, então, no crescimento. A Bíblia nos diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Uma igreja avivada, avivamento é isso aqui. Uma igreja avivada é uma igreja em que nós podemos identificar claramente essas coisas acontecendo. E não somente nós aqui dentro, mas as pessoas lá fora, elas vão olhar para nós e vão identificar essas coisas. Isso aqui é um verdadeiro avivamento. E, por outro lado, uma igreja avivada, ela tanto vai produzir isso, como a produção dessas atividades ou essas ações demonstram que a igreja está cheia do Espírito Santo e Deus sente prazer nesta igreja e abençoando esta igreja, se fazendo presente nessa igreja. Nós vamos ver milagres, vamos ver sinais e prodígios, muito mais do que simples curas e libertações, e isso é importante, nós desejamos isso. Nós vamos ver muitas pessoas se convertendo e se conformando com as Escrituras. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que o Senhor Jesus faça desta igreja, da Igreja Batista Betesda, uma igreja tal qual essa de Atos 2. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração.